Olá, nós estamos essa semana dando continuidade ao nosso estudo da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, hoje apresentando o Encontro com Kardec número 27. Esse encontro, como tem acontecido nos últimos, eu estou procurando fazer a coisa bem objetiva, o mais simples possível, para que possa haver um acompanhamento, né? E nós vamos estudar as questões 386 a 391. É pequenininho, um assunto realmente bastante importante, mas um estudo mais reduzido, o mais objetivo possível, para que vocês possam acompanhar. Agora, eu também não posso deixar de registrar que uma coisa interessante, a gente quando quer uma coisa boa, a gente quer para os outros, não é? Então, eu entendo que é uma coisa boa, por isso que eu quero para outras pessoas, por isso que eu estou fazendo esse trabalho da divulgação do Livro dos Espíritos, da divulgação da doutrina espírita. Mas eu reparo que nós temos aí, como eu já falei, 60, 70, 100 visualizações. Para mim é um número bastante razoável, mas tem 10 joinhas, 8 joinhas. Eu pergunto por quê? Por que você que está assistindo agora não deixa o like? Não gostou? Não está gostando do trabalho que a gente está fazendo? Por que não faz? Faça de uma vez, não esquece. Só desta maneira que o algoritmo do YouTube entende que as pessoas estão gostando, aí ele vai mostrar, vai sugerir esse estudo para outras pessoas. E a partir daí que a gente consegue divulgar para mais pessoas a doutrina dos espíritos. Por isso que eu peço ajuda nesse sentido. O seu famoso like é fundamental. Lógico, se você puder compartilhar também, se você puder comentar, o comentário também é muito importante, mas às vezes a pessoa fica tímida até de escrever. Eu respeito isso. Aliás, eu respeito tudo, mas eu procuro ficar curioso, eu fico curioso. Por que não deixa o like? É só clicar na mãozinha, você não paga nada. E se você que está me assistindo não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Também não paga nada. Isso ajuda muito na divulgação da doutrina. Simpatias e antipatias terrenas. Perguntas 386 a 391. É muito importante, antes até de fazer o comentário sobre a questão que foi falada agora, que todos entendam que o estudo da doutrina espírita não deve, pode até, mas não deve, se limitar a simplesmente ler o Livro dos Espíritos, ler o Evangelho, ler qualquer outro livro da literatura, que é o Espiritismo, o livro dos Médiuns, pode. Não deve se limitar apenas a ler. É preciso estudar. Porque, como eu disse, uma vez eu brinquei com uma pessoa que falou para mim, eu conheço a doutrina espírita, já li o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, que eu li até obras póstumas e tal. Eu falei, tá bom, mas você entendeu mesmo? E de acordo com as respostas, o assunto que a gente foi conversando, eu vi que a pessoa realmente não tinha entendido. Aí eu fiz a seguinte pergunta, você já leu o livro de psicologia? Ah, já li isso, já li aquilo e tal. Agora, por isso você se julga um psicólogo? Porque leu um livro? Eu não estou fazendo nenhuma crítica a quem lê, não é isso, entendam bem. Mas é simplesmente uma questão de se aprofundar, porque a literatura kardeciana, ela transmite uma doutrina, e uma doutrina precisa ser estudada, não é simplesmente lida. Você não pode simplesmente pegar o livro, vou ler o livro do já li, não, já li tudo, mas e daí, será que entendeu? Vou dar um exemplo. Divaldo Franco, que hoje é o maior orador espírita do planeta, considerado assim, um homem com 93, 94 anos, que ele já está, ele leu, quando jovem, 3 vezes seguidas o Livro dos Espíritos. 3 vezes. E olha, um cara com uma mediunidade acima da média, né? Deu 3 vezes para poder começar a entender, e com a ajuda de mentores espirituais muito próximos e muito evoluídos, como Joana de Ângeles, por exemplo, como Bezerra de Menezes, né? Que sempre estiveram muito próximos dele. E mesmo assim ele leu 3 vezes e estudou. Ele leu a primeira e passou a estudar nas 2 outras vezes que leu. Então, por isso o meu conselho, que reserve um tempinho, uma vez por semana, por isso que a gente faz o encontro uma vez por semana, para que você possa reservar lá meia hora, 20 minutos, o que seja, que é 15 minutos, que é o tempo do nosso estudo, para você estudar a doutrina. Se não quiser acompanhar esse trabalho que a gente faz, não tem problema.
Isso aqui é amplo. Você pode estudar com outros canais, outras formas, mas estude. Não leia simplesmente a pergunta, procure entender o que ela está aqui. É isso que eu venho tentando fazer desde o encontro número 1, de alguma forma tentando, e eu não consigo explicar tudo, hein? Mas tentando explicar alguma coisa que está nas entrelinhas, às vezes, de cada questão dessa, de cada resposta dos espíritos. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se em outra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se, não. Sentir-se atraídos um para o outro, sim. Frequentemente, ligações íntimas baseadas em sincera afeição não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que de fato resultam da atração de dois espíritos que se buscam por entre a multidão. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se dão bem, naturalmente se procuram, sem que se tenham conhecido como homens. Os encontros, que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam um efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. De onde provém a repulsa instintiva que sentimos por algumas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Nesse caso aqui, quando você fala simpatia e antipatias eternas, é preciso, antes de tudo, a gente entender o processo da reencarnação. Porque quando você reencarna, você traz gravado em você, no seu espírito, evidentemente, todo um passado de reencarnações, um passado de vida espiritual, mas adormecido, esquecido propositadamente. Porque não fosse assim, você teria certamente teria uma série de problemas até de relacionamento com as pessoas, por conta de lembrar de coisas que não gostaria de lembrar em outros momentos. Então, quando ele diz aqui, pode os dois seres se reconhecerem e que se conhecerem e se estimaram, encontrassem outra existência corporal e reconhecessem? Não. Por que não se reconhece? Porque esquece a vida passada. Só vai lembrar depois de novo, quando estiver na formação como espírito novamente. E ele diz, reconhecer-se não, porém, podem sentir-se atraídos um pelo outro. Por quê? Porque tem aquela impressão, sabe, que já conhece, sabe aquele papo de você dizer assim, pô, mas parece que eu já conheço essa pessoa de outro lugar. Essa é a impressão que tem, que fica no seu espírito. E é por aí que você pode entender que essa simpatia ou antipatia, em algum momento no passado, em outra existência, você tenha tido alguma dificuldade, não digo nem problema, mas alguma dificuldade com aquele espírito, com aquela pessoa, enquanto encarnado em outra existência, e nessa vocês vêm até com uma forma, propositadamente, de se encontrar para resgatar alguma coisa que tenha havido. Aí você sente aquela, pô, meu santo não cruzou com o dele, não tem esse papo? Ah, sei lá, eu nem conheço a pessoa, mas eu não simpatizei com ele. Vem disso. Nesses momentos, é muito importante que a gente se concentre, quando sentir esse tipo de coisa, que a gente procure se aproximar da pessoa, procure entender quem é aquela pessoa, justamente para expurgar esse sentimento que certamente é pregresso de outras vidas. Basicamente, é isso aqui que está dito aqui da pergunta até a questão 387, quando fala que tem sempre por princípio um anterior acontecimento. Ele diz aqui, não, dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que tenham conhecido com os homens. É o outro lado. É o outro lado. Os espíritos, enquanto espíritos, fizeram algum trabalho junto, mas nunca reencarnaram juntos. Aí quando se encontram na reencarnação, sentem aquela, como eu acabei de falar, aquela simpatia, não é isso? É muito importante pensar nesse sentido aqui. Vamos em frente. A antipatia instintiva
é sempre sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade no modo de pensar. Mas à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquele cujo espírito é pior ou melhor? Em ambas, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que o possa julgar ou desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá e porque não compartilham dos mesmos sentimentos. Porém, seguro de sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. No caso aqui dessa questão da 390 e 391, que está se falando sobre a antipatia instintiva, né? Que se ela é um sinal de natureza má. Evidentemente que não pode ser assim. Não quer dizer porque você tenha alguma dificuldade, vamos dar um exemplo, com uma pessoa, que você seja uma pessoa ruim. Ou que alguma pessoa não tenha alguma dificuldade com você, que ela seja uma pessoa ruim. A gente encontra encarnado na nossa vida, a gente encontra muito isso, né? Principalmente nas relações de trabalho, que você às vezes tem divergências técnicas, operacionais, do dia a dia, administrativas, com um colega de trabalho, ou com um superior, ou com um subalterno, e você fica pensando, pô, esse cara não é boa gente não, porque pô, toda hora me contraria, fica pensando sempre coisa diferente do que eu penso. Isso não quer dizer que aquela pessoa seja ruim. Não quer dizer hipótese nenhuma. Isso, enquanto encarnado, você quando encontra essa antipatia instintiva, como eles dizem aqui, pode ser originário de alguma dificuldade, como já falamos no início. De uma dificuldade que você tenha, que tenha tido em algum momento, mas isso não quer dizer que a pessoa seja ruim. Isso não quer dizer que seja uma pessoa má, que tenha sido um espírito mau, outra encarnação, ou que você mesmo vai se dizer, eu sou um cara muito difícil, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu não aceito as coisas. Você pode até ser difícil, mas você não é mau por conta disso. É isso que tem que se pensar. Então, quando ele diz aqui, é exatamente isso aqui, ó. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que os dois espíritos sejam necessariamente maus. O fato de não simpatizar não quer dizer que sejam maus. Isso pode acontecer porque nós somos humanos. E enquanto humanos, logo que desencarnamos ainda como espíritos, guardamos as impressões que nós temos quanto encarnados. Porque nós não, já falamos isso aqui, nós não mudamos da água do vinho, virou santo depois que encarnou, passou a ser bonzinho. Não. Você leva tudo o que você aprendeu, que você desenvolveu aqui, ou que desaprendeu, né? Que não aprendeu. E lá você vai tentar novamente, através da lembrança das coisas que aconteceram, você vai tentar novamente corrigir essas falhas na erraticidade e numa nova encarnação, né? E aqui a última pergunta que ele fala sobre antipatia de duas pessoas. Nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem o melhor espírito? Não, esse conceito do melhor espírito ou pior espírito não existe na vida espiritual, não existe de forma nenhuma. Porque, dependendo do ponto de vista, por um lado pior ou melhor, esse espírito vai ter sempre alguma coisa do lado bom. Em algum momento, ele vai ter alguma coisa do lado bom. Na pior das hipóteses, ele vai ter oportunidade de recuperar as falhas que teve e chegar a um lado bom, se é que se pode chamar dessa maneira. Então, não existe um que... eu sinto que ele não gosta de mim, então ele é pior do que eu, porque ele primeiro disse que não gostava de mim, de forma nenhuma. Como já falamos aqui, isso pode ser, certamente será, coisas de outras vidas. Não necessariamente que tenham tido problemas encarnados, né, de se conhecerem quando tem simpatias, como já falamos, mas enquanto, em algum momento, na existência anterior ou em outra anterior, que tenham tido algum tipo de divergência ou simplesmente não se conheciam e não desenvolveram esse afeto, né? E ali passa
com muita naturalidade. Não quer dizer que por ter criado uma antipatia, às vezes é até uma atitude antipática. Porque para você pode ser uma atitude antipática, mas para a pessoa pode não ser. Às vezes você vê uma mãe ou um pai chamando a atenção de um filho, que seja criança, que seja adolescente, e você diz assim, pô, você está falando com o filho, às vezes nem falou com tanta brutalidade, ou nem falou bruscamente, mas está chamando a atenção que você, num conceito que você tem um pouco diferente. Aí você diz, pô, cara errado, está chamando a atenção da criança por causa disso, olha só, mas você não sabe o que aconteceu antes. O que aquela criança tenha feito antes, ou aquele subalterno, subordinado, tenha feito erradamente para o seu superior, para ser chamado a atenção. Lógico, sempre com respeito, a gente nunca concorda com desrespeito em forma nenhuma, mas isso não quer dizer que você não tenha que corrigir os erros. E muitas vezes, para você, aquilo não é um erro, mas para aquele chefe, por exemplo, não falamos? Pode ser uma coisa errada. Então, quando ele chama a atenção do subalterno, ou quando o pai chama a atenção do filho, ele tem as razões de fazer aquilo, sempre com respeito, mas ele tem os motivos. Mas você se antipatizou com aquele momento que você viu, mas você não viu o outro lado. Sabe a história do ponto de vista? Que é sempre a vista a partir de um determinado ponto. Se você está vendo daqui, você olha de um jeito. Se você vê com a perspectiva, se você vê de lado, você tem outra perspectiva. Então a análise pode ser outra. Então é isso que a gente tem que pensar muito antes de pensar em, até aproveitando aqui, antes de pensar em criticar alguém, tem que procurar ser empático e se colocar no lugar, na ótica daquela pessoa. Então, como diz aqui na questão, muito claramente ele diz que aqui nasce primeiro, aqui primeiro nasce a antipatia, ou depois, não quer dizer que seja pior ou melhor do que ninguém. O ideal é que você trabalhe contra esse tipo de sentimento. Se você sentir, em algum momento, uma pequena antipatia por alguém, alguma coisa, procura trabalhar contra isso. Procura ajudar que a pessoa também evolua, se você acha que ela é que está criando o problema. E procura ajudar você mesmo para você evoluir. Como puderam ver, esse estudo de hoje foi com um número de perguntas pequeno, porque nós estamos procurando seguir aqui determinadas sessões dentro dos capítulos. Estamos estudando a parte segunda do capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal, e hoje nós vimos a simpatia e a antipatia terrenas. No próximo encontro, que será o encontro 28, na próxima semana, nós vamos ver o esquecimento do passado, que também não vai ser muito grande, mas um pouquinho maior do que foi esse de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que continuem assistindo os nossos encontros e sempre pensando, de alguma forma, se estudar e se aprofundar e estudar um pouquinho mais da doutrina espírita. Esse foi o encontro de hoje. Muito obrigado. Fiquem na paz.